Aposto que se você clicou nesse vídeo, você já jogou os jogos Pokémon da terceira geração. Você escolheu seu Pokémon inicial e partiu em uma jornada para colecionar insígnias, capturando os mais variados Pokémon desse jogo. No entanto, uma característica especial dessa geração é a presença de um pai, e foi com isso que eu tive a brilhante ideia de jogar Pokémon Alpha Sapphire como líder de ginásio do tipo normal, assim como nosso pai no jogo. Então já deixa o like, vem se tornar um Panchang se inscrevendo no canal e me diz aí, se você fosse fazer esse desafio, quais Pokémons você usaria? Mas, antes de começarmos nossa jornada, vamos estabelecer algumas regras para o desafio. Vou deixar as regras na tela, então pausem o vídeo para não ter nenhuma dúvida durante a gameplay. Vale ressaltar que estaremos jogando no modo semi-hardcore, ou seja, terei apenas 3 vidas para completar o jogo. Devo admitir que em alguns momentos acabei vacilando e esqueci dessa regra, mas as consequências disso você só verá ao longo do vídeo. Sem mais delongas, bora pra jornada! Depois de me mudar para a cidade de Littleroot, decido explorar os arredores e me deparo com um professor local correndo de um Potiena. Ele me pede ajuda e me entrega sua bolsa que continha alguns Pokémons. É assim que conheço meu Pokémon inicial, Whismur. Logo de cara, o Whismur dá um ataque crítico, derrotando Potiena e mostrando que, apesar de pequena e de uma tipagem considerada fraca, os Pokémons do tipo normal têm uma força surpreendente. Decido apelidá-la de Melody. Com uma natureza que aumenta sua velocidade e diminui sua defesa especial, Melody chega forte para essa jornada. Logo em seguida enfrentamos nosso rival May pela primeira vez. Apesar de seu Torchic parecer determinado, ele só consegue arranhar Melody, que o derrota com facilidade. No entanto, sabemos que Torchic evoluirá para um Pokémon que pode causar danos super efetivos à nossa equipe no futuro. Então, devemos tomar cuidado e não subestimá-lo. Após vencer nossa rival, conseguimos nossas primeiras Pokébolas. E não perdemos tempo em capturar mais um membro para nossa equipe, Zigzagoon, o Pokémon normal mais icônico de Hoenn. Entra para o time e o nomeio de Sonic. Apesar de ser frequentemente utilizado como um HM Slave, nosso Zigzagoon vem com toda a sua força e determinação para provar que ele também é um Pokémon valioso. Passando pela Petalburg Forest, me encontro pela primeira vez com a equipe vilã do jogo, a Team Aqua. Começo a batalha com Sonic, que está com pouca vida devido ao treinamento na floresta, e imediatamente troco para Melody. Ela tanca um ataque crítico sem problemas e derrota Potiena com 2 golpes consecutivos. Após a batalha, recebemos um XP Share, o qual seria essencial para manter o nível equilibrado da equipe. Depois de dar uma treinada a caminho para Rustiboro, decido que é hora de enfrentar o primeiro e possivelmente o mais desafiador ginásio. Então, a batalha contra Roxanne, a líder de ginásio do tipo pedra, se inicia. Começo com Sonic, que diminui o ataque do Geodude, mas acaba sofrendo um ataque crítico e se sacrifica para deixar tudo nas mãos de Melody. Minha estratégia inicial era aumentar o ataque com Howl e derrotar o Geodude com Astonish, que causava dano neutro, mas era relativamente fraco. No entanto, como o Geodude estava aumentando muito sua defesa, decido usar um ataque especial, Echoed Voice. Não dá muito dano de início, mas eu esqueci que esse ataque fica mais forte a cada vez que é usado. Depois de usar outro, deixando o Geodude com praticamente 1 de vida. Meu ânimo some quando Roxanne usa uma poção para curar Geodude. Porém, Melody prova ser extremamente forte e nocauteia o Pokémon adversário, deixando Roxanne apenas com seu Ace, Nosepass. Roxanne comete o erro de aumentar a defesa de Nosepass, e Melody continua atacando com sua voz poderosa, deixando-o com pouca vida. Após resistir a mais um ataque de Nosepass, Melody finaliza com Astonish, conquistando nossa primeira insígnia e provando que sim, o tipo normal é extremamente forte e tem grande potencial. Assim que saio do ginásio, me deparo com um membro da Team Aqua, roubando o cientista e fazendo o Wingull de refém. Após derrotá-lo e salvar o Wingull, que pertencia a um idoso navegador, ele me promete uma carona até a próxima cidade, Dilford. Antes de partir, capturo nosso novo membro, Taillow, que será essencial para enfrentar o próximo e mais perigoso ginásio do tipo lutador. Decido chamá-lo de Tesoura. Com mais essa adição à equipe, pego carona com o idoso e seguimos de navio. Sentindo a brisa do mar no rosto, quase me sinto tentado a me tornar o rei dos piratas. Brincadeiras à parte, era hora de enfrentar o líder de ginásio Brawly. Começo a batalha com Tesoura e uso o Focus Energy para aumentar a frequência dos golpes críticos. O Machop adversário não fica para trás e fortalece-se com Bulk Up. Machop tenta enfraquecer Tesoura com Leer, mas é nocauteado com 2 Wing Attack. Em seguida, Brawly envia seu Ace, Makuhita, que poderia facilmente derrotar toda a minha equipe. No entanto, graças ao Focus Energy, Tesoura acerta um golpe crítico que aniquila o oponente, conquistando assim
nossa segunda insígnia. Tesoura prova ser um Pokémon extremamente forte e cumpre seu papel de cobrir a equipe contra os tipo lutador. Após o ginásio, nos encontramos com Steven na caverna e conversamos com ele, sem perceber que futuramente ele se tornaria uma grande pedra em nosso caminho. Após algumas batalhas, finalmente nosso inicial evolui, se transformando no poderoso Loudred. Além disso, capturamos mais um integrante, Slakoth, um Pokémon que futuramente alcançará o status base comparáveis a lendário, embora tenha uma habilidade que o limita para equilibrar sua força. Decido chamá-la de Baiana. Então encontramos a Team Aqua novamente em Slateport. Após expulsar alguns capangas, nos deparamos com o líder da equipe deles, Art. Por enquanto ele vai embora, mas avisa que retornará. Após um treinamento intenso nas rotas ao redor de Slateport, a equipe tem um fortalecimento enorme, com Sonic evoluindo para Linoone, Tesoura evoluindo para Swellow e Baiana evoluindo para Vigoroth. Em seguida, encontramos nosso rival May na rota 110 e batalhamos pela segunda vez. Agora, mais confiantes do que nunca depois da evolução da equipe. May começa com seu Wamer, enquanto eu começo com Baiana, que aumenta seu poder com Bulk Up. No entanto, Wamer possui alta defesa e causa danos significativos a Baiana, colocando-a em uma situação complicada. Mas, Baiana mostra seu poder oculto ao se curar quase completamente com Slakoth e derrotar a poderosa parede do tipo água. May revela seu segundo Pokémon, Shroomish, que paralisa Baiana, mas não consegue resistir aos poderosos ataques dela. May então coloca sua última esperança, Combusken, um Pokémon do tipo lutador que poderia derrotar toda a nossa equipe. Combusken consegue derrotar Baiana mesmo após o aumento de seu poder com Bulk Up, mas sofre bastante dano no processo, o que o torna um alvo fácil para a Tesoura, que o aniquila com o último Aureal Ace. Depois dessa batalha, fica claro que nossa equipe está em um nível superior, extremamente forte e confiante o suficiente para derrotar qualquer treinador de Hoenn. Isso fica claro quando derrotamos Wally com extrema facilidade em frente ao próximo ginásio, o do tipo elétrico, cujo líder é Watson. Após ensinar alguns TMs à nossa equipe, estamos preparados para a batalha com Watson. Começa a batalha com Sonic e tenta aumentar seu ataque com Honeyclaws. No entanto, Magnemite nos paralisa e é substituído por Voltorb, depois de usar Volt Switch. Mas Voltorb não é capaz de resistir a um único golpe de Sonic. Watson traz de volta Magnemite e continua com a mesma estratégia. Mas, desta vez, Sonic fica completamente paralisado e é derrotado sem sequer tocar no Magneton adversário. Coloca o Baiana em campo e tenta aumentar sua força, mas o oponente desfere um golpe crítico e continua usando a estratégia de trocar com Volt Switch, resultando em uma perda irreversível para a equipe. Baiana, nosso maior trunfo contra Watson, cai sem nem mesmo tocar no oponente. Melody entra em campo com sede de vingança, consegue derrotar Magnemite e causar um bom dano em Magneton, mas também é derrotada, restando apenas Tesoura, que é fraco contra o tipo do ginásio. Então, após todo o hype construído em torno da equipe, que estava no auge de seu ego e força, acontece o inimaginável. Watson varre nossa equipe com seus Pokémon, fazendo-nos sentir o amargo gosto da derrota, pela primeira vez. No entanto, não era hora de desistir, pois ainda tínhamos uma longa jornada pela frente. Após respirar fundo, decidimos ter a revanche. Dessa vez, começo com Baiana e uso Bulldoze, que tinha sido apreendido anteriormente com TM. Magnemite sobrevive com apenas um ponto de vida e paralisa nosso poderoso Pokémon. Nos próximos turnos, Magnemite se cura, mas volta à mesma situação devido a outro Bulldoze, e é substituído por Voltorb, que mais uma vez não suporta o ataque de Baiana e é derrotado. Baiana mostra sua sede de vingança ao deixar Magneton com apenas um fio de vida, mas ela também cai, restando apenas Sonic. Ele não deixa o esforço de seu companheiro em vão e finaliza ambos os Pokémon, que estavam enfraquecidos, nos concedendo não apenas a insígnia de ginásio, mas também uma valiosa lição sobre arrogância. Depois de percorrer um longo caminho até Meteor Falls, encontramos a Team Aqua roubando um cientista. Dessa vez, a oficial do Team Aqua, Shelly, estava presente. Junto com May, começamos uma batalha em dupla na caverna. Comecei com Baiana, que deixou o Mightyena inimigo com metade da vida, mas ficou confuso devido ao swagger do adversário. Grimer acertou um golpe crítico com Sludge, mas felizmente Baiana não foi envenenado. No próximo turno, Baiana venceu a confusão e usou o buff do adversário contra ele mesmo, derrotando o Mightyena. Shelly colocou seu último Pokémon, Carvanha, enquanto Grimer nos atacava novamente. Baiana resistiu firme. No próximo turno, Baiana venceu a confusão novamente e derrotou Carvanha, mas perdeu muita vida devido às suas escamas. No entanto, Grimer mudou seu alvo e atacou Wamer de May.
nos dando a brecha necessária para Baiana finalizar a luta com o Slash. Porém, não tivemos tempo para descansar, pois a Team Aqua planejava algo grande com o meteoro roubado do cientista. Seguimos até o vulcão Chimney, derrotando alguns capangas ao longo do caminho. Encontrei Shelly novamente e a derrotei sem muito esforço. Porém, logo à frente estava ele, Art, o líder da Team Aqua. Finalmente era hora de enfrentá-lo. Comecei com Baiana e logo de cara deixei Mightyena com metade da vida, mas Art resolveu arriscar usando Swagger, deixando Baiana confusa e aumentando seu ataque. No entanto, Baiana venceu a confusão e derrotou Mightyena. Art colocou seu trunfo, Sharpedo, mas a sorte não estava ao seu lado, e Sharpedo não resistiu a um único golpe de Baiana, que mais uma vez venceu a confusão. A Art então trouxe Golbat, e dessa vez, Baiana não conseguiu vencer a confusão e acabou atingindo a si mesma, ficando com pouca vida depois de receber um golpe de Golbat. Decidi trocar para Sonic, que ficou confuso após usar Honeyclaws para aumentar seu ataque e precisão, e acabou se machucando na confusão no próximo turno. Mas, após sair da confusão, Sonic derrotou Golbat com 2 ataques consecutivos, dando-nos a vitória contra Art, líder da Team Aqua. Porém, os planos da equipe vilã estavam longe de acabar. Após esse imprevisto, era hora de voltar à jornada e enfrentar o próximo ginásio, do tipo fogo. Era hora de enfrentar a intensa Flannery, cara a cara. Comecei com Sonic, que usou Dig e derrotou o Slugma, depois que ele invocou o Sol no campo. No entanto, Sonic foi queimado devido à habilidade de Slugma, o que diminuiu seu ataque físico, tornando-o incapaz de causar dano significativo ao próximo Pokémon de Flannery, Torkoal, que também aumentou sua defesa com Curse. Após mais alguns ataques a Torkoal, Sonic inevitavelmente cai devido ao dano da queimadura. Troquei para Melody, que usou Uproar para deixar Torkoal com 1 ponto de vida. Torkoal me acerta um Overhit, me deixando também com pouca vida. Torkoal se curou completamente, mas Melody continuou a atacar e eventualmente derrubou o adversário, restando apenas Numel, o último Pokémon de Flannery. Troquei Melody por Baiana, que finalizou Numel sem problemas com Bulldoze, conquistando assim a 4ª insígnia de Hoenn. Assim que saí do ginásio, encontrei May, que me ofereceu uma carona para Petalburg, a cidade onde nosso pai atuava como líder de ginásio do tipo normal, e nosso próximo desafio. Não perdi tempo e fui diretamente lutar contra ele, iniciando assim a batalha que não apenas valia a insígnia, mas também provaríamos ao nosso pai que também poderíamos ser líder de ginásio do tipo normal. Comecei com Sonic e tentei aumentar meus atributos, mas Slaking do meu pai me deixou sonolento. Então, troquei para Tesoura para evitar que Sonic adormecesse no próximo turno. Infligi um pouco de dano com Tesoura, mas também fiquei sonolento em seguida. Troquei novamente para Sonic e depois de atacar Slaking, ele finalmente revidou, causando um bom dano e se curando completamente com uma poção em seguida, me deixando sonolento novamente. Troquei para Tesoura e consegui paralisar Slaking com Secret Power, que tinha o efeito de Body Slam, fazendo-o ficar sonolento mais uma vez. Troquei para Sonic e me buffei, mas Slaking usou Encore, me forçando a apenas aumentar meus atributos nos próximos turnos. Felizmente, durante esse tempo, Slaking ficou completamente paralisado, resultando em buffs gratuitos para Sonic, que estava mais forte do que nunca. Finalmente, Sonic derrotou Slaking no próximo turno. O próximo Pokémon de Norman era Vigoroth, que não aguentou um ataque bufado de Sonic e caiu logo em seguida. Restava apenas o último Pokémon de nosso pai, seu mais forte, Slaking. Ele provou ser um Pokémon formidável, aguentando um ataque de Sonic e nos derrotando com Retaliate. Então, coloquei Melody, que finalizou Slaking com pouca vida e nos concedeu a 5ª insígnia, provando que éramos capazes de finalmente superar nosso pai e nos tornar mestres de Pokémon do tipo normal. Norman, nosso pai, nos entregou a insígnia com um olhar de orgulho por seu filho seguir seus passos. Sem perder tempo, vou direto para a Rota 115 para finalmente adicionar mais um integrante à equipe. Jigglypuff se junta ao time e eu decido chamá-la de Pericles. Depois disso, Steven aparece e nos leva junto a ele de Latios para pegarmos Latias e usarmos com o único objetivo de colocar HM. Sim, um lendário Latias só para usar HM. Logo em seguida, Baiana chega a seu potencial máximo evoluindo para Slaking, aumentando ainda mais o poder da equipe. E não só isso, mas também nosso Pokémon inicial finalmente alcança sua forma evoluída e se torna o poderoso Excloud. Avançando pela Rota 119, me encontro novamente com a Team Aqua. Shelly busca uma revanche contra mim, então é a oportunidade perfeita para testar nosso mais novo membro, Pericles. A batalha começa com Pericles enfrentando o Sharpedo de Shelly. O Sharpedo ataca primeiro com um slash devastador, quase nocauteando a frágil Bola Rosa.
No entanto, Pericles não desperdiça seu turno e oblitera o Sharpedo com um único golpe, provando que apesar de frágil, ela conseguiria ser formidável em seu dano. Depois de expulsar a Team Aqua do laboratório, nossa rival Mei aparece mais uma vez buscando outra batalha, outra oportunidade para demonstrar nossa força. Começa a batalha com Pericles, que por ser frágil, quase não aguenta um golpe do Waymare adversário. No entanto, Pericles devolve quase a mesma quantidade de dano com um golpe na parede de água. No segundo turno, Mei comete o erro de não atacar, e Pericles não deixa barato, punindo o Waymare e nocauteando. Seu próximo Pokémon, Shroomish, é derrotado em seguida com 2 golpes de Pericles, restando apenas o perigoso Combusken. Ele iria finalizar Pericles, mas ela mostra sua força de vontade segurando o ataque oponente com praticamente 1 ponto de vida e devolvendo um bom dano. Para recompensar seu esforço e sacrifício, eu decido trocar para Tesoura e finalizar o combate contra a rival. Sem tempo para descansar, vamos direto para a batalha contra Wynonna, a líder de ginásio do tipo voador. Wynonna começa com Swellow e eu coloco Sonic para se fortalecer com Honeyclaws. Swellow usa Double Team para tentar se esquivar dos meus golpes, mas não tem sucesso. E Sonic acerta um poderoso Double Edge fortalecido, nocauteando Swellow, mas sofrendo um pouco de dano de recuo. Em seguida, Wynonna coloca seu Ace, Altaria, porém, ela não contava com um golpe crítico de Double Edge de Sonic, que oblitera Altaria. Seu próximo Pokémon, Skarmory, tenta diminuir nossa precisão usando Sand Attack, mas Sonic usa mais alguns Honeyclaws para aumentar ainda mais a precisão. A quantidade de aumentos de precisão e ataque utilizados por Sonic é suficiente para ignorar as altas defesas de Skarmory, nocauteando-o com outro Double Edge. Sonic segura com pouquíssima vida após o recuo, e como seu último ataque acerta mais um golpe no último Pokémon de Wynonna, Pelipper, que também é nocauteado, nos provando que o Pokémon, que muitas vezes foi considerado piada e o icônico HM Slave de Hoenn, pode se tornar um monstro quando usado de forma certa. E assim, conseguimos a insígnia do tipo voador. Depois de seguir em frente, encontro a Safari Zone, onde decido pegar nosso último membro, Girafarig. Nomeio o Vakalo e com essa adição à equipe, ela estava completa. Logo depois exponho a Moonstone para Pericles, e ela finalmente evolui para Wigglytuff. Agora sim, a equipe estava no auge de sua força, e eu estava muito animado pois nunca havia usado esses Pokémons antes. Na próxima batalha contra Mei, eu meio que esqueci de trocar o layout, então me desculpa por isso. A batalha começa com a estreia de Vakalo, que ainda estava em um nível baixo, contra Swellow. Troco sem pensar 2 vezes para Baiana, que tinha defesa suficiente para aguentar qualquer ataque de Swellow facilmente. No entanto, Swellow usa Double Team para tentar evitar ser atingido, o que funciona inicialmente, mas ele causa pouquíssimo dano e acaba recebendo muito dano devido ao Rock Helmet que Baiana segurava. Eventualmente, Baiana consegue acertar um ataque e derrota Swellow adversário. Mei envia seu Wailord, que evoluiu e ficou ainda mais resistente. Decido que era a oportunidade perfeita para testar Pericles evoluída, usando seu Grass Knot, um ataque de grama que escala com o peso do Pokémon adversário. Durante a troca, o Wailord aumenta sua defesa especial, mas isso não adianta, já que Pericles causa um dano absurdo, mostrando que não estava para brincadeira. O Wailord aumenta sua defesa novamente, resistindo com apenas um fio de vida e se recuperando com o Rest. No entanto, ele adormece, e Pericles não desperdiça a chance, finalizando-o após alguns Grass Knots seguidos. Mei envia seu Pokémon inicial, o habilidoso Blaziken, que começa a se fortalecer com Focus Energy, mas sofre um dano considerável no processo. No próximo turno, Pericles suporta um Blazikick crítico, mostrando que não é mais tão frágil como antes, derrotando Blaziken em seguida. Mei então envia seu último Pokémon, Breloom, que não consegue resistir diante de Pericles e é nocauteado com um único golpe, finalizando a batalha contra a rival. Aproveito para passar no grande shopping da cidade de Lilycove e comprar 2 TMs que seriam muito úteis para a jornada, Giga Impact e Hyper Beam. Posteriormente, subindo o MT Pyre, me encontro com Art e seu oficial roubando as orbes misteriosas. Art escapa com a Blue Orb, mas deixa seu oficial Matt para trás, e ele é derrotado facilmente. Decido seguir o líder da Team Aqua até Slateport, onde ele escapa novamente com o submarino. Eu sigo e encontro no esconderijo da Team Aqua, derrotando um por um até finalmente encontrar o submarino principal, guardado por Matt. Dessa vez, ele consegue levar Pericles com seu Sharpedo, mas é derrotado sem muitos problemas em seguida. No entanto, mais uma vez, Art escapa com seu submarino, e como dessa vez eu não tinha ideia para onde ele estava, decido deixar isso de lado por enquanto. Depois de treinar um pouco com Vakalo, vou direto para o próximo ginásio, que era do tipo psíquico, com uma batalha em dupla contra Lisa e Tate. Começo com Vakalo e Melody, enfrentando Lunatone e Solrock. Solrock é rapidamente derrotado devido ao trabalho em equipe do nosso time, restando apenas Lunatone em uma situação complicada. No entanto, Lunatone coloca um Light Screen em campo,
que funciona muito bem e ele consegue aguentar por poucos 2 ataques de Melody e Vakalo. Depois de se curar completamente, ele tenta colocar um dos dois para dormir, mas falha e é derrotado no próximo turno. Assim, nossa equipe conquista a 7ª e penúltima insígnia da região de Hoenn. Saindo do ginásio, percebo um pilar de luz verde saindo do meio do oceano. Temendo o que poderia ser, decido segui-lo e descubro que sai de uma caverna infestada de membros da Team Aqua. Essa é a minha chance de encontrar a Art e acabar de uma vez por todas com seus planos. Ao explorar mais a fundo a caverna, o encontro ao lado de um Pokémon lendário adormecido. Percebo que era algo grande. Tento impedi-lo, começando assim nosso último embate. Começo com Vakalo, e a Art envia seu Mighty Hiena. Vakalo mostra os frutos do seu árduo treinamento, derrotando a hiena sombria com apenas um golpe. A Art então coloca seu próximo Pokémon, Muk, que diminui a defesa de Vakalo, mas ele se fortalece com o recém-aprendido Nasty Plot. No turno seguinte, Vakalo mostra mais uma vez seu poder devastador, derrotando Muk com um único golpe. A Art, quase sem esperanças, envia seu Crobat, que acerta um poderoso Acrobatics e derrota Vakalo em um único golpe. Aquela é uma batalha de alto nível de força, onde quem atacava primeiro levava melhor. Então, não há ninguém melhor do que Sonic para entrar em campo. Ele sobrevive por pouco com um fio de vida, mas aumenta completamente seu poder com Belly Drum e derrota Crobat em seguida. A Art coloca seu Ace, o Mega Sharpedo, que consegue desviar do ataque de Sonic e o derrota, mostrando ser um oponente à altura. Coloca o Pericles, que sofre um dano absurdo e ficava envenenada pelo golpe de Sharpedo, mas não deixa o sacrifício de seus companheiros passarem em vão e o derrota com um único ataque. Dessa vez, a Art se mostra forte, mas mesmo assim perde no final. No entanto, isso não o impede de despertar Kyogre, deixando-o furioso. Seu plano é inundar e acabar com o mundo usando o poder do Pokémon lendário. E assim é feito. Kyogre cria uma chuva extremamente forte em toda a região de Hoenn. A situação é tão crítica que até a Art repensa suas ações, se arrependendo e nos confiando o traje que sua organização desenvolveu para sobreviver em grandes pressões submersas. Agora, tudo está em minhas mãos. É meu dever parar Kyogre e salvar Hoenn. Depois de ir fundo na caverna da origem, finalmente encontro o Pokémon lendário, prestes a mergulhar. Pulo em suas costas e o sigo até uma caverna cheia de rochas cristalizadas, onde o Pokémon revela seu verdadeiro poder. Kyogre se transforma diante dos meus olhos, assumindo a forma de Kyogre Primal, mas não tenho tempo para ficar impressionado. Tento capturá-lo depois de enfraquecê-lo, mas o Rock Helmet que Baiana segurava acaba o derrotando. Felizmente, é o suficiente para pará-lo e restaurar a paz em toda a região, nos consagrando como heróis de Hoenn. Mas nosso objetivo estava longe de acabar. Era hora de enfrentar o último líder de ginásio, o do tipo água, que tinha como líder Wallace. A batalha começa com Vakalo contra o curioso Luvidisk, que de início tenta colocar Vakalo para dormir, porém erra, o que nos dá a chance de bufar com Nasty Plot. No próximo turno, Luvidisk não consegue fazer muito, porém é evaporado com Thunderbolt de Vakalo, um TM recém-pego fazendo a sidequest de Watson. Wallace então coloca Milotic, que aguenta um Thunderbolt bufado e devolve um poderoso Hydro Pump, que deixa Vakalo com um fio de vida, mas como tínhamos vantagem na velocidade, foi só atacar mais 2 vezes depois de Milotic se recuperar por inteiro para derrubar a poderosa serpente. Apesar de estar quase derrotado, ainda não era o suficiente para Vakalo, que aniquila os próximos Pokémons de Wallace com alguns Thunderbolts e Grass Knots, nos concedendo a última insígnia de Hoenn e deixando-nos a um passo do nosso objetivo final. Então, depois de passar da Victory Road e treinar nossos Pokémon, era finalmente hora de enfrentar a grandiosa Elite Four. Nossos Pokémons e seus ataques estavam sim para o desafio final. Nossa primeira companheira e inicial, Exploud, o destemido Linoone, o ágil Swallow, a poderosíssima Slaking, a fofa Wigglytuff e, por fim, o corajoso Girafarig. Nosso primeiro desafio era o mestre do tipo sombrio, Sidney. Ele começa com seu Mighty Hiena e eu começo com Melody, que acaba nocauteando a hiena com um poderoso Boom Burst. O próximo é Shiftry, que segura um efetivo Flame Tower e devolve um Leaf Blade, deixando Melody com metade da vida. Sidney tenta curar seu Pokémon, mas Shiftry não aguenta os próximos ataques. Sidney então revela seu próximo Pokémon, Sharpedo. Resolvo trocar para Pericles, que apesar de aguentar firme o primeiro ataque, quase cai com o Poison Fang no próximo turno, mas revida com um Dazzling Gleam super efetivo, derrubando o poderoso tubarão. Sidney coloca Absol, que leva Pericles com um slash crítico. Era hora enfim de colocar a mais poderosa Baiana, que em seu ápice de força leva Absol com facilidade. Sidney revela Cacturne como o último Pokémon, mas comete o maior erro de sua vida: usar um ataque de proteção no turno que Baiana tira um cochilo, nos dando uma vitória fácil e abrindo caminho para o próximo desafio. A mestra do tipo fantasma,
Phoebe. Ela começa com Dusclops, que aguenta um Shadow Ball de Vakalo, o deixando confuso. Vakalo se bate no próximo turno, porém Dusclops deixa um presentinho para o futuro. Vakalo se bate mais uma vez, mas Dusclops se sacrifica para tentar derrotar Vakalo com seu Curse. Então ela manda Sableye e decide arriscar o turno tentando atacar. Porém, Vakalo se bate mais uma vez e eventualmente acaba caindo perante o golpe de Sableye. Coloca o Pericles, que nocauteia facilmente o oponente com seu ataque de fada. Phoebe coloca Banette, ao invés de atacar, usa um ataque para diminuir PPs dos meus ataques. E foi nessa hora que eu percebi que toda minha equipe era imune a ataques do tipo fantasma, o que significava que era só questão de tempo até derrotar Phoebe. Pericles leva seu Banette depois de 2 ataques e Phoebe coloca Dusknoir, que apesar de resistente não consegue devolver um dano alto. Depois de deixá-lo com metade da vida, resolvo trocar para Sonic, que motivado a mostrar seu poder se bufa com Belly-Drum, perdendo vida no processo. Mas de nada adiantaria, pois ele tomou um Thunder Punch de Dusknoir e... Sonic sobrevive! Com um fio de vida, o pequeno castor fica de pé e varre os 2 pokémons adversários com seu Play Rough. Depois dessa vitória épica, era hora de enfrentar a mestra do tipo gelo, a fria e calculista Glacia, que começava de Glalie. E apesar de ser fraco contra gelo, Tesoura estava determinada a provar que isso não pararia sua força. Tesoura dá um belíssimo dano com Steel Wing, e Glalie gasta seu turno invocando a neve, e logo em seguida usa seu ataque de prioridade, antes de cair. Mas Tesoura segura firme, levando o primeiro adversário. Glacia coloca a bela e poderosa Frostless, que poderia levar Tesoura com um só golpe, mas devido à velocidade extrema do destemido pássaro, ele deixa o fantasma de gelo com um fio de vida antes de cair, para um Blizzard na tempestade de neve. Coloca o Melody, que finalizaria facilmente o Frostless, mas ela se cura ao máximo. Melody então usa Shadow Ball, a deixando com 1 de HP de novo. Isso se repete no turno seguinte, até que finalmente quando Glacia não cura mais Frostless, Melody a leva com mais um Shadow Ball. Glacia coloca sua próxima Frostless, fazendo a Fantasma de Gelo invocar a neve, mas Melody a leva com 2 golpes consecutivos. A Mestra de Gelo então revela o poderoso Walrein, que toma bastante dano do Bombust de Melody, porém devolve um dano imenso no Blizzard. Então cometo o erro de subestimar meu oponente usando Flame Tower, achando que finalizaria. O que não acontece, e o Walrein segura o ataque com quase 1 de HP e leva Melody com mais um Blizzard. Coloco então Baiana, que finaliza a poderosa Morsa. Então é revelado o último Pokémon de Glacia, mais um Glalie, que invoca a neve enquanto Baiana tira um cochilo. Baiana então ataca primeiro com um super efetivo Low Sweep, mas Glalie sobrevive, usando Freeze Dry, que acaba congelando Baiana. O golpe de sorte é a última esperança que Glacia precisava, e apesar de Glalie não conseguir dar muito dano, somando com o dano da tempestade de neve foi o suficiente para ir levando de pouco em pouco a vida de Baiana, até que seu fim já era inevitável. Glalie mostra que carregava a perseverança de seu time, mas eventualmente acaba caindo para Pericles, nos abrindo mais uma vez o caminho, e dessa vez para o último membro da elite dos 4. Drake e seus poderosos dragões se apresentam para a batalha. Como de costume, começa com Tesoura para enfrentar o Altaria adversário. A batalha estava equilibrada, com ambos os pokémons trocando golpes poderosos. Porém, por causa da alta velocidade do nosso pássaro, Altaria eventualmente cai com o poderoso Return. Drake lança Kingdra para finalizar Tesoura, mas, como o pássaro sabia que cairia no próximo turno, usa como sacrifício o poderoso Brave Bird, deixando Kingdra com menos da metade da vida e cai em seguida. Mas sabia que o seu trabalho nessa batalha estava feito. Para finalizar o cavalo marinho adversário, coloca o Vakalo, que usa seu ataque do tipo fada para finalizar o oponente. O próximo Pokémon do mestre do tipo dragão era o assustador Salamence, que logo de cara dá um crunch super efetivo em Vakalo. Porém, Vakalo consegue sobreviver e dá um bom dano no dragão alado, mas no próximo turno era inevitável. Vakalo cai para mais um ataque de Salamence. Então coloca o Sonic, que finaliza o Pokémon adversário com o Return. Drake então coloca seu próximo Pokémon, Flygon. Decido fazer uma jogada arriscada aumentando o ataque de Sonic, porém sacrificando metade da vida. Era só um ataque de Flygon que levaria com facilidade Sonic. Mas Drake comete seu maior erro. Ele diminui a defesa de Sonic ao invés de atacar. Como Sonic era extremamente veloz, não deu outra. Sonic leva Flygon com o mais poderoso golpe do tipo normal, Giga Impact. Drake mostrava ter mais uma carta na manga, enviando mais um Flygon. Como Sonic precisava recarregar por causa de seu último golpe, Flygon o leva sem dificuldades. Vendo 3 de seus companheiros derrotados, Melody entra com sede de vingança e deixa Flygon com um fio de vida, perdendo metade da vida no processo. Depois de Drake tentar de qualquer jeito se manter na batalha curando seu Pokémon,
estava acabada. Finalmente havíamos vencido a elite dos 4, provando que éramos o treinador e líder de ginásio do tipo normal mais forte da região de Hoenn. Mas ainda havia um treinador entre mim e a vitória. O campeão Steven nos esperava para a mais épica das batalhas. Steven começa com Skarmory, e ninguém melhor do que começar a última batalha com a nossa inicial Melody. Com seu Flame Tower deixa a resistente parede de metal com pouquíssima vida. Skarmory não revida o dano, mas coloca espinhos muito problemáticos no campo. Steven tenta curar seu Pokémon, mas era inútil, e a ave de metal acaba caindo eventualmente. Steven manda Aggron, que consegue causar um bom dano em Melody, mas acaba caindo com 2 Surfs em seguida. Era um início de batalha muito vantajoso para a equipe, e a vitória estava quase que clara. Porém, depois de Steven mandar Claydol, eu cometo um erro irreversível. Querendo que outros Pokémons meus aparecessem mais em combate, eu troco por Vakalo, o que dá a chance de Claydol colocar uma barreira de luz no campo, o deixando muito resistente. E depois de tomar quase que nada de dano para 2 ataques de Vakalo, Claydol finalizaria com uma sequência de Earth Powers. Mas Vakalo está de pé, com um fio de vida ele resiste para dar seu último ataque antes de cair, deixando Claydol com menos da metade da vida e facilitando sua finalização pelas mãos de Péricles. Mas quando o boneco de barro enfim cairia, Steven cura ele por completo, e colocando mais uma barreira de luz no campo, deixando os ataques de Péricles enfraquecidos. Depois de trocar muitos ataques, Péricles também cai, mas consegue deixar Claydol com um fio de vida de novo. Naquele momento eu soube a relevância do erro que cometi ao ter trocado. Porém, coloco Melody de volta que finalmente finaliza o boneco de barro. Então, Steven coloca o Pokémon que seria nosso maior pesadelo até então, o resistente e forte Cradily. Tento atacar com tudo, mas Melody não conseguia tirar muito do resistente fóssil, que além de dar um bom dano, se cura com Giga Drain. Nessa hora, experimentávamos o que não estávamos acostumados devido à grande força da equipe. Depois de esquecer o que era o gosto da derrota vencendo toda a região, Steven nos mostrava que ele sim, era um oponente digno de nosso medo. Resolvo trocar para Baiana, que já chega em campo perdendo quase metade da vida. Usando o mais poderoso Giga Impact, não conseguimos deixar a vida de Cradily nem no amarelo, que deixa Baiana confusa e ainda por cima se cura dando mais um dano considerável com outro Giga Drain. No próximo turno, Baiana se bate na confusão e sobrevive com 1 de vida. Cradily já estava com a vida cheia com as curas de seus poderosos ataques. A situação era a pior. Até nosso Pokémon que tinha status base de lendário não foi capaz de dar dano no Cradily. Resolvo trocar para Tesoura, que aguenta um Giga Drain com facilidade e consegue dar um bom dano com Steel Wing. Mas Cradily usa seu poder ancestral para derrubar Tesoura com praticamente um golpe. Foi aí que vi outro grande erro cometido. Quando tento colocar Baiana de novo, ela não aguenta os espinhos que haviam sido jogados por Skarmory anteriormente, e cai, sobrando apenas 2 Pokémons, Melody, que estava com um fio de vida, e Sonic. Coloco o Sonic e tento usar nossa última esperança, Bellydrum, que sacrificaria metade da vida do roedor, mas dando um ataque imenso. Cradily ataca, mas Sonic sobrevive com um fio de vida. Depois de já quase estar sentindo o gosto amargo da derrota na boca, essa era a nossa única esperança. Em um ataque, Sonic deveria levar Cradily para termos enfim a chance de derrotar Steven. Mas Cradily mostra que também tem garra sobrevivendo com pouquíssima vida e levando Sonic junto de nossa esperança em vencer a batalha. Melody entra em campo e finalmente leva Cradily, mas ainda sobrava 2 Pokémons para Steven, e seu Armaldo acaba eventualmente levando Melody, nos concedendo mais uma vez o gosto do desespero e frustração. Depois da nossa arrogância em querer usar mais do nosso time, fomos varridos por completo por Steven. Mas ainda havíamos uma vida, e depois de repensar nossos erros e decidir não mais subestimar ninguém, partimos para a revanche derrotando todos os membros da Elite dos 4 de novo, um por um, até finalmente chegar de novo nele, nosso Nêmesis, Steven. A batalha começa exatamente igual à passada, com Melody levando Skarmory e Aggron, apesar do Pássaro de Ferro ainda conseguir colocar espinhos no campo. Mas dessa vez, quando o Claydol aparece, eu não cometo o mesmo erro e ataco com tudo, mas ele segura o ataque super efetivo colocando a barreira de luz em campo, que o permite aguentar mais um ataque de Melody, mas o boneco de barro não conseguia dar muito dano, e quando ele iria ser finalizado, Steven o cura por completo, mostrando que mesmo assim seu resistente Claydol daria trabalho. Dito e feito, o boneco aguentava mais 3 ataques super efetivos, colocando Reflect em campo e dando mais um pouco de dano a Melody.
Inevitavelmente, Melody ataca pela última vez o resistente Claydol, que cairia finalmente. Então, Steven coloca nosso maior pesadelo. Cradley, Melody com sede de vingança, tenta atacar, mas seu dano não era o suficiente para machucar Cradley. Então, prevendo o Giga Drain e tentando preservar Melody, troco para Tesoura, que aguenta o golpe sem problemas e consegue devolver com um Steel Ring crítico, antes de cair mais uma vez para o golpe ancestral do poderoso fóssil. Seu esforço e sacrifício não poderia sair em vão dessa vez. Então coloco Baiana no campo, que leva Cradley, que estava com um fio de vida graças ao nosso companheiro Tesoura. Dessa vez, tudo parecia diferente. Não queríamos e nem podíamos sentir o gosto da derrota novamente. Steven então coloca Armaldo, que aproveita do cochilo de Baiana para atacar, que no próximo turno ataca com o poderoso Earthquake, tirando praticamente metade da vida de Armaldo, que ataca novamente, mas segue perdendo vida, o que se repete em seu turno de cochilo. Armaldo fica com um fio de vida por causa do poderoso item, e Baiana se cura com Slack Off, fazendo Armaldo cair com seus próprios ataques, tirando apenas metade da vida de Baiana. Então, o campeão da região de Hoenn finalmente revela seu ace, Metagross, que imediatamente assume sua forma Mega e aproveita do turno de Baiana para usar um poderoso Giga Impact. Mas Baiana sobrevive com um fio de vida, e como Metagross agora precisaria recarregar por causa de seu ataque, Baiana usa seu próprio Giga Impact, conseguindo tirar metade da vida do Titã de Metal. Eventualmente, Metagross consegue levar Baiana, que já havia feito e muito bem seu papel, levando os dois resistentes e poderosos fósseis da região. Então, coloco de volta Melody, que já estava com metade da vida e perde ainda mais para os espinhos de Skarmory. Metagross, porém, é mais rápido e usa o poderoso Giga Impact de novo. Usando seu poderoso lança-chamas, leva o último e final Pokémon da região, nos condecorando campeão, herói e o mais forte líder de ginásio de toda Hoenn.